Isso aqui é o Megamente 2, ou melhor, Megamente versus o Sindicato da Perdição. Mas antes de cagar na cabeça desse filme, vamos primeiro entender como chegamos até aqui, e por que essa continuação destrói todo o futuro que a franquia poderia ter tido. Lançado em 2010, Megamente é um filme da DreamWorks Animation, dirigido por Tom McGuire, que foi o diretor responsável por filmes como Madagascar, Gato de Botas e O Poderoso Chefinho. Se você gosta de animação, que eu imagino que seja o caso, você provavelmente já viu algum filme no qual esse cara teve envolvimento, pois ele é um dos maiores especialistas desse tipo de animação 3D. Então já se pode imaginar que se por um acaso ele não voltasse para uma continuação de um filme, isso seria bem perceptível. A ideia que originou o Megamente foram os criadores se perguntando o que aconteceria se o Lex Luthor derrotasse o Superman, e a partir daí foi se moldando toda a história, usando como base a origem dos super-heróis da DC. Já foi dito inclusive que o visual do Metro Man na verdade foi inspirado pelo Shazam, mas o background obviamente tem raízes no Clark Kent. Uma das coisas que faz o Super-Homem ser o Super-Homem é o lugar onde ele foi criado. A Fazenda Kent foi o lugar onde o Clark aprendeu a ser mais do que um ET super poderoso. Já houve na própria DC algumas reimaginações do que aconteceria se a nave do Clark caísse em outros lugares da Terra, como por exemplo na União Soviética, e tem até uma animação disso, chamada Superman entre a foice e o martelo. Já em Megamente, a gente tem dois personagens diferentes com a mesma origem, porém um deles teve as melhores oportunidades na vida, e o outro cresceu no pior lugar possível. Qualquer possível paralelo com a vida real não é mera coincidência. Esse pequeno acontecimento influenciou totalmente a vida de ambos, principalmente a do Megamente, que sempre era o excluído e taxado como cara estranho, e ele ter uma cor de pele diferente só agrava essa situação. Por não ver outra saída, ele aceita ser o que a sociedade já imaginava que ele era. Se era para ser o cara mau, então eu ia ser o cara mais mau da história! Outro detalhe interessante é que entre as características do Megamente é que ele pronuncia errado várias palavras, não tem habilidades sociais e nem tem conhecimento de muitas coisas básicas, como uma janela. E isso se dá ao fato da péssima relação que ele teve com a escola. É como se ele fosse um gênio que teve parte da sua educação roubada. Tudo isso só por ser um pouco diferente da maioria e vir de um lugar teoricamente ruim. Megamente ser tão cheio de camadas é parte do que faz a animação ser tão interessante, tanto para adultos quanto para crianças, pois ela é complexa o suficiente para ser estimulante e leve o bastante para ser divertida, coisa que a Illumination parece ser incapaz de fazer. Fica aqui o meu protesto contra os Minions, que eu detesto com todas as minhas forças, mas pelo menos o meu malvado favorito eu confesso que é muito bom. Uma das coisas que eu mais gosto no Megamente é a mensagem, que antigamente a gente chamava de moral da história. Não sei por que paramos de chamar assim, mas enfim. A moral da história é que você não precisa ser refém das condições nas quais você se encontra. O Metro Man não precisa ser um super-herói só porque ele nasceu com poderes, assim como o Megamente não precisa ser um vilão só porque ele foi criado em um lugar ruim. Você faz as suas escolhas, e quando o Megamente escolhe ser o herói do jeito dele, é fantástico, porque te motiva a ser quem você quer ser. Além disso, tem a subtrama sobre amizade, amor além da aparência, mentiras, consequências e aceitação. Absolute cinema. Megamente teve um orçamento de 130 milhões de dólares e arrecadou apenas 321 milhões em bilheteria. Aí tu me pergunta, se ele era um filme tão bom, por que não teve uma bilheteria tão expressiva? Bom, isso foi porque ele teve uma péssima escolha de data de lançamento. Ele saiu na mesma janela de Toy Story 3, Shrek para Sempre e Meu Malvado Favorito. Então mesmo que esse filme fosse muito bom, era difícil se destacar no meio de tantos nomes já conhecidos. Uma coisa que ajudou muito na finalização de Megamente foi a participação do cineasta Guillermo del Toro. Ele ajudou na edição do filme, na intenção de torná-lo o mais cinematográfico e grandioso possível. E pela sequência final, dá pra notar que deu certo. Mas por conta da bilheteria baixa, é que não teve uma continuação imediata. Na verdade, até que houve uma continuação, só que... Lançado em 2011, Megamente e o Botão da Destruição saiu poucos meses depois do primeiro filme. Vários longas da DreamWorks usavam desses curtas para ajudar nas vendas das versões de DVD e Blu-ray. O próprio Shrek tem um curta desses, que será abordado em outro vídeo. Nesse aqui, o Megamente está se livrando das suas coisas de super vilão em uma venda de garagem. Em meio aos equipamentos que não foram vendidos, tem um botão vermelho, que a dupla nem lembra mais o que faz. E quando esse dispositivo é ativado, nós descobrimos que esse botão liberava um dos maiores planos
planos de combate contra o Metro Man, um robô gigante com a consciência do Megamente antes dos eventos do primeiro filme, chamado de Megamente, equipado com todo tipo de arma para eliminar o herói da cidade. Porém, esse robô acaba identificando o Megamente original como se fosse o Metro Man por causa da sua roupa nova, que é muito semelhante ao uniforme do antigo defensor de Metrocity. Além da nova skin, o protagonista criou novos equipamentos que emulam os poderes do seu rival, bem parecido ao que ele usou para enfrentar o Titã. Só que aqui não funciona tão bem, pois ele ainda tá tentando ser outra pessoa, mas com a ajuda do criado, ele entende que para ser o melhor herói possível, o Megamente precisa ser ele mesmo. Então, utilizando de seus equipamentos malignos para o bem, ele consegue finalmente derrotar a sua antiga versão super poderosa, o que serve também como uma metáfora de ele deixando a vilania para trás de uma vez por todas. A animação é muito bem feita, é bonita, é divertida e faz sentido. É uma continuação lógica daquilo que vimos em Megamente. Pena que não podemos falar o mesmo de... O filme começa com o Megamente falando diretamente com o telespectador, fazendo um resumo interminável de tudo o que aconteceu no primeiro longa, o que é uma puta cagada. Se tu vai fazer um filme que tu já sabe que é inferior ao anterior em literalmente tudo, pra que tu vai colocar uma introdução gigantesca da versão superior? Ter isso aqui só piora as coisas, porque o contraste entre os dois fica ainda mais claro. Agora, no começo de verdade do filme, nós descobrimos que ele se passa só 2 dias após o final de Megamente 1. Então eu não sei se o botão da destruição foi ignorado ou se tudo aquilo aconteceu no dia anterior. Aqui vemos o Megamente e o criado impedindo um grupo de vilões de roubar um peixe valioso, onde já tem a primeira decepção pra quem é fã. O criado não se chama mais criado, o nome dele agora é Truta. E isso aconteceu porque no inglês o nome dele é Minion, e optaram por fazer essa mudança pra não ter comparação com os Minions da Illumination. Só que, mano, se alguma criança for capaz de confundir esse Minion com esses Minions, já pode abortar. Apesar de terem inserido essa troca de nomes no filme de uma forma até que engraçada, ela é totalmente desnecessária. Após a conclusão da prisão dos bandidos, o Megamente tem uma pequena DR ali com o criado, porque ele ainda não o enxerga como um parceiro, ignorando completamente o desenvolvimento que a relação dos dois teve no primeiro filme. O que é bizarro, porque isso já aconteceu, os dois já se separaram, e o Megamente já tinha admitido o quanto precisa do criado, não só como um parceiro, mas como um amigo. E por uma total falta de criatividade, eles resolveram repetir essa plot na continuação, o que fica ainda mais feio quando você lembra que tudo isso aqui tá acontecendo apenas 2 dias depois da queda do Titã. Um ponto relativamente positivo da história é a Rosane Rocha, que é tipo a Lois Lane desse universo. Ela entra meio que numa crise de não saber o que quer fazer, pois tudo ao redor dela tá mudando. A sua vida já não é mais a mesma, e ela não quer mais ser apenas alguém que dá as notícias. E quem ajuda a Rosane a ver isso é a personagem nova, chamada Keiko Morita, que se intitula a fã número 1 do Megamente. Ela tá aqui pra ser a personagem com que as crianças vão se identificar. A apresentação da Keiko vai ser importante pra série que vamos mencionar daqui a pouco. Mas agora precisamos falar da segunda pior coisa do filme. Ou terceira, não sei. Às vezes é difícil ranquear as merdas que tem aqui. Eu tô falando do Sindicato da Perdição, que é risível, mas não no bom sentido. Megamente sempre foi muito baseado nos heróis e vilões da DC, e ressignificando todos para um formato que agrade tanto jovens quanto adultos. Porém, todo esse lindo conceito foi jogado no lixo quando inventaram esses 4 aqui, que são a Tempestade Patriota da Shopee, o terrível mímico genérico, o super original Monstro de Lava e um Cavaleiro das Trevas formado por sombras, que se esforça muito pra ser malvado, apesar de não conseguir. Esse aqui com certeza é uma cópia descarada do Veigar. Então, né, o que esperar de um filme feito por gente que joga LOL? Eu sou o mal! Pare de rir! Alguns deles tinham potencial pra ter boas piadas, mas nem isso se deram ao trabalho. Eles são só personagens bobos, para as crianças darem risadas deles sendo atrapalhados ou exagerados em coisas triviais. Ao verem na televisão que agora o Megamente é ovacionado pela cidade, eles fogem da prisão, pensando que esse era o sinal que o Megamente há muito tempo prometeu que daria, quando eles ainda eram um grupo de vilões. O que é bem estranho, porque não dá pra imaginar ele trabalhando em equipe. O sindicato tava preso, porque o Azulão disse pra eles esperarem na cadeia até ele dar o sinal, pra colocarem em prática um plano maligno. Mas porque caralhos eles tiveram que esperar na prisão? Eles não podiam esperar em literalmente qualquer outro lugar. E eles fogem da prisão tão fácil que torna idiota o objetivo do filme ser prender eles de novo. Meu Deus, mano, o que esses caras tinham na cabeça?
E agora sim vamos para o que é pra mim a pior coisa do filme. Em uma cena, a gente vê a Rosane dirigindo, quando o Megamente entra em contato com ela, completamente desesperado pedindo socorro. E quando ela chega no esconderijo, a gente descobre que o problema é que ele não sabia como funcionava uma torradeira simples. E pra mim, isso é imperdoável. É a total descaracterização do personagem. Esse aqui simplesmente não é o Megamente. Toda a essência dele é pautada na sua engenhosidade e inteligência quando se trata de equipamentos que funcionam através de alguma lógica. Mano, ele criança fez um corpo de máquina de pipoca pro criado. A parte de fazer pipoca não deu certo, mas isso não vem ao caso. O mais plausível nessa situação para passar a mesma mensagem seria que ele tivesse feito um sistema todo automatizado pra torrada, mas que teria deixado ele triste por aquilo não ter alma. Faria bem mais sentido, já que o intuito da cena é mostrar que ele sente falta do criado. Eu entendo que o filme não tem orçamento, que é pra streaming e tal, mas nada disso justifica um roteiro desse. Nada. Parece que quem escreveu isso nunca viu o Megamente. Ou o que é mais provável, ele simplesmente não se importa. Foi quando o Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. O sindicato se encontra com o Megamente e cobram ele de colocar o super plano vilanesco em prática. Como são 4 vilões, o Megamente decide enrolar eles até ter um plano de como neutralizá-los. E todo o meio do filme é só isso. Situações constrangedoras do Megamente tentando fingir ainda ser um vilão, o que não deveria ser tão difícil. Afinal, só se passaram 2 dias. E em teoria, ele deveria ser muito mais inteligente do que todos eles juntos. Mas como o filme foi escrito por alguém com a motivação de uma samambaia e o QI de um chimpanzé recém-nascido, nós ficamos dando voltas nessas piadinhas de fingir ser um vilão por mais de 30 minutos. Lembrando que esse filme tem só 1h15 de duração. Em paralelo, tem um arco legal da Rosane. Aos poucos, sem perceber, ela vai descobrindo qual é a sua nova vocação que ela tá buscando, enquanto o Megamente vai sendo cada vez mais descaracterizado. Lembra que no primeiro filme, a grande moral da história era você escolher quem quer ser, e o Megamente escolhe ser um herói? Então, boa parte do Megamente 2 é ele reclamando que tem que ser o herói, porque se ele não for, quem vai ser? Colocando isso como se fosse uma obrigação. E por mais de uma vez ele fala que sente saudade da simplicidade da vilania. E de novo, isso tá acontecendo só 2 dias após o anterior. Indo pro terceiro ato, o Megamente, a Keiko, criado e a Rosane se unem para bolar um plano para deter os vilões e impedir o tal projeto maligno, que na verdade se tratava de levar a cidade inteira pra lua. Agora, por quê? Pra quê? E o que eles ganhariam com isso? São perguntas que nós jamais saberemos a resposta. E nisso vocês vão imaginar que o Megamente fará um plano muito foda para impedir o sindicato. Afinal, ele é o cara que fez isso. Você ousa desafiar Megamente? Metro City é pequena demais para 2 supervilões. Ah, com certeza você é um vilão. Pena que não seja super. Ah, é? E qual a diferença? A entrada triunfal! Mas não, eles vão buscar equipamento em um supermercado, em uma montagem musical vergonhosa. Enfim, o criado não consegue evitar que a cidade seja lançada pro céu, o que nem sempre é um problema, porque em vários momentos o filme esquece disso, e dá pra ver que eles estão super de boa, como se nada tivesse acontecendo. E olha, apesar deles terem comprado equipamento em um supermercado, ainda tem como fazer várias paradas improvisadas e incríveis, né? Afinal, Tony Stark fez a mesma coisa em Homem de Ferro 3. Então aqui dá pra esperar algo... Não dá. O grande plano deles é atacar a Tempestade, o Hulk de Lava, o Veigar e o Pepe Le Pew com uma máquina de jogar bolinha de tênis. Como que pode esse ser o mesmo cara que tinha conseguido fingir ser o Metro Man e colocar medo em um personagem com poderes de um deus? É bizarro. Aos poucos, o sindicato do crime é derrotado e eles pousam a cidade. E a Rosane tem seu arco concluído, se tornando a prefeita da cidade e trabalhando em parceria com o Megamente. E respondendo a frase que deve estar na thumb do vídeo, esse filme destruiu a franquia? Sim, o fato disso aqui existir acaba com qualquer chance de rolar uma continuação que esteja à altura do primeiro. Eu preferiria de verdade que a continuação canônica fosse apenas o Botão da Destruição, porque ele é bem melhor, mesmo tendo apenas 15 minutos. Megamente versus o Sindicato da Perdição nunca teve a pretensão de ser tão grande quanto o de 2010, mas mesmo assim ele é péssimo em tudo que tenta fazer. Nada no roteiro faz sentido, as coisas simplesmente vão acontecendo na intenção de levar até uma situação engraçada, mas que não tem graça. A animação é horrorosa
rosa parece muito que tá inacabada. Eu até ia comparar com aqueles desenhos da Discovery Kids como Ladybug, mas no tempo que eu levei pra escrever o roteiro e gravar o vídeo, eu acabei ficando fã da Ladybug. No Rotten Tomatoes teve só uma crítica positiva, e foi da Jennifer Green. Na review ela disse: as ideias são talvez mais óbvias que no original, o que também pode torná-las um pouco menos interessantes para o público mais velho, mas o coração de Megamente permanece no lugar certo, dando uma nota 3 de 5. Mas apesar desse texto completamente brisado, eu consigo entender quem pode encontrar qualidades nesse filme, se for levar em conta que ele foi feito para um público infantil. E quando eu digo infantil, não é pré-adolescente, é tipo criança de 5, 6 anos. Por motivos óbvios, ninguém do filme original retornou para essa produção. Porém, dentre os 3 nomes que assinam o roteiro, 2 deles são dos caras que escreveram Megamente 1, o que me faz imaginar que eles foram responsáveis apenas pela elaboração do argumento do filme. O meio e os diálogos ficaram a cargo desse terceiro indivíduo, que eu nem vou explanar aqui pra ninguém ir caçar ele. Pelo que eu soube, o motivo da existência desse filme é servir de ponte pra série, onde o Megamente meio que vira um influenciador digital. E é por isso que a Keiko é tão importante aqui. A série até que tem umas coisinhas bem interessantes, como o cliffhanger do final da primeira temporada, deles ligando pro Metro Man, e a Rosane como uma das vilões da segunda temporada. É uma pena que...